Olá a todos. Hoje eu vou apresentar um pouquinho da minha pesquisa no Seminário de Pesquisas Individuais do segundo semestre de 2020, para o grupo PET Pedagogia. Então, o título da minha pesquisa é Adesão a Valores Morais, Respeito, Justiça e Solidariedade em Protagonistas de Bullying. Minha orientadora é a professora doutora Luciane Tonieto. Então, um pouquinho da minha trajetória no grupo. Eu ingressei no PET em dezembro de 2018 e em março de 2019 eu ingressei no GPEM, que é o grupo de estudos e pesquisa ao qual eu faço parte e que desenvolvo essa pesquisa conjuntamente. Em 2019 também eu apresentei no 31º Congresso de Iniciação Científica da Unesp, recebi menção honrosa pela apresentação. E esse ano também, de 2020, apresentei no 32º Congresso de Iniciação Científica da Unesp, ao qual também recebi menção honrosa. Então, a minha pesquisa ela vai investigar um pouquinho do que é o bullying. Então, apesar do bullying não ser o fenômeno mais frequente na escola, nós temos outros problemas que se apresentam com mais frequência, como as indisciplinas, que são transgressões às normas escolares, ou as incivilidades, que são transgressões das normas de conduta. Esses problemas, eles se apresentam com mais frequência, mas ele não é o que mais fere as representações de si, de jovens e adolescentes, que é o que acontece com o bullying. Então, o bullying tem algumas características próprias que vão ajudar nessa diferenciação entre ele e outros fenômenos, outros problemas de convivência que acontecem na escola. Então, por exemplo, uma das características é que ele acontece entre pares. Então, entre pessoas da mesma hierarquia de poder. Nunca entre professor-aluno, entre diretor-professor, sempre pessoas da mesma hierarquia, aluno-aluno, professor-professor, de maneira intencional. Então, aquele que age, ele tem a intenção de ferir a um alvo que se sente de menor valor, porque o alvo de bullying, ele tem uma imagem de si muito empobrecido, então ele acredita realmente que ele merece aquelas agressões, aquelas intimidações que ele sofre. É um acontecimento repetitivo, então acontece hoje, acontece amanhã, é sistemático, intencional e repetitivo. E acontece sempre na maioria dos espectadores, então além do autor e do alvo, tem aquele público que presencia o fenômeno. E, por fim, a última característica, ele acontece escondido aos olhos das autoridades. Então, muitas vezes os dirigentes da instituição não têm conhecimento que aquele fenômeno vem acontecendo. Então, alguns estudos mostram que em situações de bullying estão ausentes os valores morais que estão em questão na nossa pesquisa, que são respeito, a justiça e a solidariedade. Esses são valores que têm se mostrado eficazes no fomento de estratégias mais intencionais e sistematizadas nas escolas no combate a situações de violência. Então, os objetivos da nossa pesquisa, em primeiro lugar, é constatar nos dados o modo de adesão a valores morais, do respeito, à justiça e da solidariedade, em adolescentes que se percebem autores, vítimas ou espectadores em situações de bullying. E o segundo objetivo é verificar se há uma diferença no modo de adesão desses valores citados daqueles que se percebem autores, alvos e espectadores. Então, a metodologia da nossa pesquisa, empregada para análise e discussão dos resultados, foi baseada na pesquisa de mestrado da minha co-orientadora. Então, os dados que eu utilizei para essa pesquisa já foram coletados pelo eixo de investigação integralmente até o ano de 2018, que serviu de base para a dissertação de mestrado dela, e eu vou utilizar esses mesmos dados. Então, foi escolhida uma amostra por conveniência em escolas públicas e privadas do estado de São Paulo, em que dessas, 1.366 alunos pertencem a uma escola com sistema de apoio iguais implantado e 1.147 alunos de escola sem esse sistema, que totaliza 2.503 adolescentes do ensino fundamental 2. O instrumento utilizado foi adaptado de um questionário produzido pela Fundação Carlos Chagas sobre adesão a valores morais e outros instrumentos relacionados especificamente ao bullying. O questionário foi preenchido na versão online na plataforma SurveyMonkey e no recorte dessa investigação utilizou-se de questões de caracterização, então a idade, a frequência do bullying,
e uma adaptação do instrumento validado pela Fundação Carlos Chagas, que investigou especificamente a adesão aos valores morais, da justiça, respeito, solidariedade e convivência democrática, através de situações hipotéticas, cujas alternativas apontavam contra-valores e pró-valores. Então, os dados para essa investigação foram submetidos a um tratamento estatístico para responder aos objetivos de constatar a participação dos adolescentes em processo de vitimização e em correspondência com a forma como aderem a valores morais, como respeito à justiça e à solidariedade. Mas o que o nosso levantamento bibliográfico tem nos permitido afirmar até o momento é que nos autores de bullying, por exemplo, parecem estar ausentes alguns aspectos cognitivos, emoções e comportamentos relativos a questões éticas e morais. Eles têm se mostrado deficitários em compaixão moral e sensibilidade, raciocínio egocêntrico, baixos níveis de motivação moral, empatia, vergonha e culpa. Eles possuem na sua hierarquia de valores os valores amorais como central. Então, o poder, o sucesso, a realização são centrais, enquanto os valores morais, como respeito à justiça e à solidariedade, são periféricos nessa hierarquia. As vítimas, por exemplo, têm mostrado déficits em habilidades sociais, de resolução de problemas sociais, estratégias de enfrentamento, assertividade e regulação emocional. Já os espectadores têm se mostrado agentes de mudanças, no sentido de inspirar boas práticas, cobrar, denunciar e ajudar aqueles que, por inúmeras razões, não conseguiram aderir ainda a um valor moral ou a autoconfiança necessária para a vida em sociedade. Então, o respeito, a justiça e a solidariedade são valores que podem fomentar estratégias mais intencionais e sistematizadas na escola para o combate à violência. Dependem de uma construção progressiva do próprio sujeito que age. Permitir que as crianças e os jovens façam parte da tomada de decisões e formulação de regras na escola propicia o desenvolvimento da responsabilidade e a construção de valores morais com seus pares. Então, a partir disso, gostaríamos de refletir sobre a importância de propostas de prevenção e intervenção em casos de bullying que considerem a participação ativa dos jovens e adolescentes no enfrentamento do fenômeno, fazendo assim com que se sintam como parte da solução e não somente do problema. É preciso compreender o bullying em suas especificidades, bem como a particularidade dos atores em cada papel, para que as intervenções necessárias sejam pensadas de maneira eficaz. Então, tudo isso, que eu já falei, saber como esses alunos eles vão se perceber nas situações, como eles vão construir a sua representação de si nos grupos, precisa ser levado em consideração e também considerar a participação efetiva desses jovens e adolescentes no enfrentamento do fenômeno da violência. Então, essas foram as referências que eu utilizei nessa apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos.